Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus amados, a palavra de Deus diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Algumas vezes nós queremos edificar a casa em nós mesmos, edificar a nossa família, na nossa ideia, nos nossos princípios, sobre os nossos desejos. Mas a palavra de Deus diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Então, eu quero conversar com você nessa noite e pedir que você feche os seus olhos, faça uma oração de confissão dos pecados dos quais você tem cometido para com a sua família. Talvez você, mulher, tenha sido negligente para com seu esposo, talvez o esposo tenha sido negligente para com a sua esposa, para com seu filho. E todos nós, em nome de Jesus, precisamos entender que o nosso manual de vida, de regra, é a palavra de Deus, mas quantas vezes nós nos distanciamos dela? Baixe a sua fronte e, em silêncio, confesse a Deus o seu pecado este cometido sobre a família, em nome de Jesus. Vamos orar? Grandioso Deus, eterno Pai, eu quero te louvar e te agradecer porque o Senhor olhou para nós com teu olhar de misericórdia, com teu olhar de amor, com a tua bondade e com teu perdão. Queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é aquele que esclarece a nossa mente, os nossos atos. É o Senhor que nos ajuda a vivermos para a tua glória e sermos cada vez mais parecidos com o Senhor. Que a tua boa mão, direção e cuidado, que a tua provisão, que o teu agir, que a manifestação da tua graça, ó Deus, venha ser sobre cada pessoa, cada um que está aqui, cada um que está aí na sua casa, ó Deus, que o Senhor venha estar ouvindo a oração, perdoando, lavando, limpando, abençoando esse lar, que cada lar que está assistindo, ó Deus, esse culto, ó Deus, possa reinar aí o perdão, o amor, a compreensão, a bondade, o reconhecimento dos erros, e que a tua boa mão, ó Deus, venha conduzir sempre as nossas vidas e a nossa história, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. A palavra de Deus nos ensina que os que confessam e deixam o pecado vai alcançar do Senhor misericórdia. E a minha oração é que, de fato, você confesse e deixe. A minha oração é que você sempre se volte para Deus, ame ao Senhor, adore o Senhor, exalte ao Senhor continuamente com sua vida e com seu coração, certos que o nosso Deus, ele é rico em perdoar. Quero chamar também a sua atenção à leitura do Salmo 133, que diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali ordena a sua bênção e vida para sempre. Ali o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. Nós vamos louvar ao Senhor, porque Deus nos constituiu em família e devemos viver em unidade, sempre engrandecendo, exaltando e magnificando o nome daquele que reina e vive pelos séculos dos séculos.
Amém. Vamos louvar ao Senhor com alguns hinos, com algumas canções, para a glória, louvor e adoração do nosso bondoso Deus e Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Juntamente você está convidado para cantar aí do seu lar com a nossa equipe de louvor. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a você que está na sua casa, e o Senhor tem dado o privilégio de estar em uma comunhão maior com a sua família, e hoje Ele nos deu a oportunidade de estar aqui mais uma vez, gravando esses louvores para falar ao meu e ao teu coração. Que você cante juntamente conosco, prepare o teu coração para o que vai vir depois, que é o melhor de Deus, a sua palavra. Em nome de Jesus, declare o reino de Deus na terra, em nome de Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Senhor, a tua igreja te adora. Nós nos colocamos diante de ti para glorificar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que levou sobre si as nossas dores, todo o nosso pecado, Senhor. E nós não dignos de nada disso, Senhor. Por
isso nós louvamos e glorificamos o Teu nome, porque não somos merecedores e a Tua graça nos alcançou, Senhor, e chega a nos constranger. Por isso cantamos assim: Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, totalmente, Senhor. justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, Oh Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a Tua igreja te adora, Senhor. Tu és digno, Deus, Tu és digno. Ele é a única razão de estarmos aqui. Jesus Cristo, Senhor. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo nós louvaremos ao Senhor. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Exalte o Senhor, glorifica porque Ele é digno. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvamos, Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, meu bom Jesus.
nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. alegria, alegria de toda a terra, Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso nós nos prostramos diante de ti, Senhor, e exaltamos a ti, que é digno de toda a honra e de toda a glória. queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, céu, Senhor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ó Deus, nós queremos te engrandecer, te louvar, te adorar, agradecer a oportunidade de estarmos aqui rendendo-te louvores. Ó Deus, aceita a nossa adoração e logo mais também fala aos nossos corações. Abençoa cada vida de cada irmão que está ouvindo, louvando, e que o Senhor use a vida do pastor que vai nos trazer a mensagem logo mais. Nós te oramos, te agradecemos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, já louvamos ao Senhor. Agora chegou o momento mais importante do culto, que é ouvir o que Deus tem ao meu e ao seu coração. Todo mês de maio, desde quando eu comecei o ministério aqui nessa igreja,
temos por prática fazer uma série sobre família e esse mês não será diferente. Então, iremos começar uma série hoje, série de mensagens abençoadas, e eu quero te desafiar a não só você assistir, mas a você divulgar essa série entre pessoas e amigos seus, dos quais estão passando por alguma dificuldade no seu casamento, na vida familiar, que você possa, em nome de Jesus, prestar muito atenção em tudo que será falado aqui durante esse mês. Certamente Deus irá falar de uma forma poderosa à minha vida, à sua vida e ao seu coração. A série tem por títulos Papéis Invertidos. Essa série é uma série de uma igreja, da Igreja Red. Eu preguei a temática e o vídeo que você vai assistir agora como vídeo de abertura dessa série. Porém, a mensagem foi feita por mim e para a glória de Deus, Deus certamente irá falar ao meu e ao seu coração. Começa agora a série Papéis Invertidos. Eu quero te convidar a ler a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 27 e 28. Eu vou repetir mais uma vez para que você possa ligar o seu celular ou pegar a palavra de Deus, a Bíblia, e abrir aí em sua casa. Diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus o abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam na terra. Meus amados, qual seria a receita para um casamento abençoado, para um casamento feliz? Qual seria a receita de Deus para uma família abençoada? Eu gostaria de resumir isso em 3 coisas básicas para introduzir a nossa série, porque infelizmente nos nossos dias se inverteu muitos papéis. Há mulheres dominando na casa, há filhos que dominam, a harmonia do lar está toda devastada. Então a receita seria amor, porque o amor nos ajuda a perdoar, o amor nos ajuda a compreender, o amor nos ajuda a superar. Uma outra receita que eu gostaria que você gravasse aí no seu coração é a obediência aos princípios de Deus. E na palavra de Deus, tem vários princípios de Deus para uma vida e para a família abençoada. Um outro princípio é oração. Você precisa, em nome de Jesus, não só ter uma prática de oração, mas ter oração em família para a glória de Deus. E fica a dica hoje, porque o nosso tema, o tema da série é papéis invertidos, mas o nosso tema da mensagem hoje é o papel da mulher no casamento. Então, desde já fica uma dica para a mulher. Mulher,
A palavra de Deus diz assim: a mulher sábia edifica a casa, mas a insensata o destrói com suas próprias mãos. Provérbios 14, verso 1. E é isso que iremos meditar nessa noite, sobre o papel da mulher no casamento, à luz de Gênesis, capítulo 1. Nós vamos entrar um pouquinho no capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4 de Gênesis, para dar uma orientação, qual o papel da mulher no casamento. Porém, quando nós lemos Gênesis 1, nós podemos ver de uma forma bem clara como Deus criou todas as coisas. E tudo que Deus criou, Deus disse que era muito bom. Então, nós podemos ver em Gênesis 1, um Deus que é o Criador e Senhor de tudo. Nós podemos ver também que esse Deus faz o homem conforme a sua imagem. Podemos ver ainda também em Gênesis 1 que Deus dá um duplo mandamento cultural. O primeiro é de encher a terra e o segundo é de governar a criação. É claro que Gênesis 1 vai nos ensinar muitas coisas além disso. Em relação à nossa vida como criados por Deus, em primeiro lugar, nós entendemos isso, que foi Deus que nos criou, eu e você. Não somos fruto do acaso, de um Big Bang, de um estouro cósmico, não viemos de uma ameba, mas somos frutos do projeto de Deus. E não só fomos criados por Deus, mas somos criados à imagem de Deus. Fomos criados para ter domínio sobre a terra. E é interessante que Gênesis 1 também nos ensina a louvar a Deus e engrandecer a Deus e obedecer a esse Deus, entendendo que tudo que Deus faz é muito bom. Então devemos ser trabalhadores, bons trabalhadores de Deus, para preservar a criação e viver como imagem de Deus na terra. Mas já que o nosso assunto não é esse, a imagem de Deus, é claro que é características que o ser humano tem a respeito da divindade que Deus comunica ao homem, bondade, mansidão, e aí vai. Mas o nosso assunto é o papel da mulher no casamento. E para entender isso, eu quero primeiro quebrar uma máxima que existe na nossa sociedade. A nossa sociedade, quando olha para a palavra de Deus, as pessoas que não conhecem a Deus, que não valorizam a palavra de Deus, diz, não, falar do papel da mulher no casamento, isso vai puxar diretamente a um pensamento machista e ultrapassado. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina, isso é uma inverdade do presente século. Então, eu quero desde já que você ouça essa mensagem desprovido de todo preconceito. Há muito de Deus a ser ensinado na verdade de Deus, há muito de Deus para a sua vida. E para isso, em primeiro lugar, eu quero que você possa compreender, aí no verso 27, que assim Deus criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Ou seja, Deus criou homem e mulher com um propósito de unidade, com um propósito de igualdade, para que eles pudessem viver uma vida a dois de uma forma extraordinária, para que não tivesse mais a solidão no coração do homem. Quando você olha o pano de fundo, Deus dizendo, Adão, coloca nome aos animais, aí Adão olha para a vaca e diz, você vai se chamar vaca, olha para o boi e diz, é boi, e ele via que em todos os animais tinha pai, e ele não. Então, quando Deus faz o homem e a mulher, Ele faz o homem e a mulher iguais. E a ideia era que o casamento tivesse uma cooperação extraordinária. A ideia é que o casamento tivesse uma cooperação magnífica. E então, o que a palavra de Deus nos ensina é que homens
e mulheres são iguais em valores diante de Deus. Deus criou a sua imagem, homens e mulheres. E é necessário que a igreja possa entender que a pregação de Deus sempre foi uma pregação de igualdade a respeito dos homens e mulheres. Mas talvez você diz, e o comportamento do judeu? As mulheres nem eram contadas. Isso não estava no propósito de Deus que fosse assim. Isso ocorreu por causa do pecado na humanidade. Mas a nossa ideia é restaurar em Jesus Cristo todo o conceito perdido. E talvez no seu casamento não se há mais cooperação. Talvez no seu casamento não há mais unidades. Mas é necessário compreender que homens e mulheres são essencialmente iguais, mas funcionalmente diferentes. O homem tem um jeito de ser, de pensar, de agir. É como você pegasse um celular, eu ia falar um carro, mas um celular, e você pega Samsung S10, não sei nem se existe esse ou se eu estou certo, eu confundo os nomes. E aí uma série saiu, o mesmo celular, igual, com uma série diferente. Então, o Plus, por exemplo, tem algumas funções a mais. É a mesma coisa, mas com a funcionalidade diferente. Deus criou os homens e as mulheres de forma iguais, com a funcionalidade diferente. Mas o que aconteceu que não é assim mais, como foi no princípio. A igualdade, ela foi distorcida pela queda. Quando você lê Gênesis 3:12, aquilo que era maravilha de Deus, osso do meu osso, carne da minha carne, que a mulher foi um presente de Deus ao homem. O homem, em Gênesis 3:12, respondeu, foi a mulher que tu me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. E a partir daí, irmãos, o casamento que deveria ser abençoado e deveria ter tão somente cooperação, o casamento passou a ter competição. E o casamento começou a viver em uma esfera totalmente contraditória aos princípios de Deus. E aí você vê uma palavra dura de Deus à mulher. Diz assim, Gênesis 3:16, o seu desejo será para o seu marido, e ele te dominarás. É claro que essa interpretação a respeito do desejo para o seu marido e do domínio do homem sobre a mulher é mal entendida. Que desejo seria esse da mulher para com o marido? Seria tão somente um desejo carnal de marido e mulher? Porque o texto em Gênesis 3:16 diz, seu desejo será para o seu marido. E para entender isso, eu quero te chamar a sua atenção, o que diz Gênesis 4, verso 7, que diz assim, se procederes bem, não é certo que assim será aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, os seus desejos será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A mesma ideia de Deus falando a Caim que ele deveria dominar o desejo pecaminoso dentro dele de competição. É essa mesma ideia que Deus diz a Eva. O seu desejo será para o seu marido. E por causa disso, irmãos, as mulheres desejam um desejo pecaminoso, ser maior que os seus maridos. As mulheres desejam ser superior ao homem. Esse desejo aqui falado é um desejo pecaminoso de querer aparecer, de ter domínio, é um desejo idólatra de controlar tudo e todos.
E essa segunda parte, e ele te dominará, é algo que dói na vida da mulher, mesmo a mulher mais temente a Deus, que tem esse desejo causado por causa do pecado, é de não aceitar o domínio pleno do homem. Então, Deus criou o casamento e o homem e a mulher iguais, mas funcionalmente diferentes. A queda trouxe um sentimento de competição e um desejo pecaminoso na vida da mulher de ser igual, maior do que seu marido. E essa competição tem levado a sérios danos no casamento e na vida da mulher, que tem sido incentivada pelo pensamento feminista. Então ela vive a competir com o marido, com a ideia de viver segundo os seus desejos pecaminosos. Esses desejos são tão tristes e cruéis que quando a mulher a esposa tenta ser melhor que o seu marido, e nessa competição ela não consegue ser melhor que ele, ela se anula, passa a viver um momento de tristeza, ela se sente muito deprimida e se acha sem nenhum valor. E aquela mulher vai se encolhendo cada vez mais, até o ponto de não querer mais existir e sonhar em sumir. Uma outra coisa que essa competição, quando não consegue ter um sucesso, essa mulher vira alguém murmurador, alguém que reclama, que briga, que grita. Já acorda com a pá virada, grita com tudo e com todos, é insatisfeita com a vida e com a sua condição, porque os seus desejos pecaminosos não têm sido resolvidos ou justificável aos olhos dela. Quando não é assim, nessa competição a mulher se torna manipuladora e ela usa várias formas de tentar manipular o homem e a casa e a família. E eu quero te chamar a sua atenção, eu não sou um homem machista, eu só quero te ensinar a verdade. Então essa mulher vira manipuladora, até nós brincamos algumas vezes, mas demonstra em algumas brincadeiras, pelo menos uma que eu me lembro, o aspecto de manipulação. Quando diz o homem é o cabeça do lar, esse é um princípio bíblico. Agora vem um princípio de manipulação, e a mulher é o pescoço, leva para onde quer a cabeça. É importante você entender que nesse luta de competição, quando a mulher se torna e se sente derrotada e inferiorizada em meio à competição com seu marido, ela começa a fazer as coisas sozinha. E aí há uma sobrecarga, há um cansaço. Ela se sente só, ela acha que não pode contar com ninguém, que ninguém a ajuda, nem o marido, nem filho, nada. Ela começa a tentar carregar o mundo em suas costas. Uma outra coisa, quando esse desejo contra o homem não é realizado e esse sentimento de competição não torna um êxito, ela trai o marido. E a sua imagem no seu corpo é manipulado e é banalizado. Por isso que há muitas traições e há muita coisa de erotizar o corpo da mulher. Ou pior, essa traição, ela chega a um certo nível tão grandioso e terrível que a mulher se torna máscula e quer ser homem, retira os seios, quer namorar com outra mulher. Isso é o desejo pecaminoso contra o marido, que faz essa deturpação na mente, no coração, inclusive no corpo.
Você precisa entender algo extraordinário para que a sua família seja abençoada, para que o seu casamento seja abençoado. Você precisa compreender que Deus é aquele que age com poder e graça, e Deus, de uma forma muito especial, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Ele traz de volta a ideia da igualdade entre homens e mulheres. A igualdade é reafirmada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo através da sua genealogia, onde ele coloca o nome de 4 mulheres, quando isso, naquela geração, naqueles costumes, não eram possíveis. Ele coloca Tamar, Raabe, Ruth, Betseba e Maria, demonstrando que ele reafirma a igualdade do passado. A igualdade também é reafirmada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele exalta a mulher. E há um evangelho, o evangelho de Lucas, que vai tratar de uma forma extraordinária a respeito da valorização da mulher. Mas em as histórias de Jesus, os momentos dos quais Jesus passou e teve no cenário uma mulher, e não foi omitido o nome da mulher. Maria Madalena, por exemplo, ela chorou aos pés de Jesus. Ali há uma demonstração da valorização da mulher. E Jesus Cristo valoriza mais ela do que o homem que o recebe. A mulher que tinha uma doença crônica, fluxo de sangue. Aquela história, Jesus diz: filha, vá em paz. É uma valorização, é Jesus Cristo dizendo assim: olha, eu não vim só para os homens. Eu trago, eu reafirmo a igualdade inicial, porque mulheres e homens são iguais e essencialmente diferentes nos seus atos, costumes, forma de pensar, forma de viver. A mulher pega em adultério. Jesus, ele reafirma a igualdade. Você já viu alguém adulterar sozinha? Só traz a mulher até Jesus e o homem que estava adulterando com ela. E Jesus começa a possivelmente escrever na terra. Alguém diz, aí eu não tenho certeza, é só um adendo, que ele escreveu os pecados de todos os que estavam ali assistindo. E ele diz que não tem pecado, atira a primeira pedra. E ninguém atirou aquela pedra, do mais velho até o mais novo se retiraram. E Jesus Cristo diz: onde estão os teus acusadores? Eu também não te condeno. Jesus valoriza a mulher porque ele, sendo judeu, não poderia falar com a mulher. Na verdade, nem os homens, maridos, poderiam falar com a sua esposa em público, só no recinto da sua casa. Jesus valoriza a mulher, ele vai até um poço conversar com a mulher e falar sobre a vinda do Espírito Santo. E aquela mulher se torna uma grande missionária. Quando ela sai daquele encontro com Jesus, ela vai logo anunciar que encontrou o Messias. Sem falar de Marta e Maria. Porque a Marta estava questionando Jesus, porque Maria, ela estava fazendo as coisas. Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo o ensinamento de Jesus. Em outras palavras, na questão cultural, Marta queria dizer: Senhor, não é digno que a mulher aprenda a lei. E ela está aí sentada, te ouvindo. E Jesus diz: ela escolheu a melhor parte, não será tirada. Isso é uma valorização. Quando você olha a história da mulher encurvada por demônio, Jesus teve compaixão, a libertou. A persistência da mulher sírio-fenícia. Jesus está ensinando ali que as mulheres têm um papel fundamental e essencial no seu povo, no seu reino, na sua igreja, porque há uma igualdade que deve ser reafirmada e resgatada. A mulher que doou tudo que tinha para servir ao Senhor Jesus Cristo.
É necessário que possamos entender e compreender que o nosso Deus é um Deus que age com seu poder, com sua graça, é um Deus que movimenta céus e terras para restaurar todas as coisas que o pecado maculou. E a vontade de Deus é restaurar o papel da mulher, o seu papel, mulher, no casamento. A vontade de Deus é que o seu casamento haja cooperação. A vontade de Deus é que a sua família seja norteada pelos princípios de Deus. Haja uma vida de oração, de amor mútuo para a glória de Deus e um amor ágape sacrificial, onde homens e mulheres se doam um pelo outro para a glória de Deus. Mas sabe por que há uma febre nos nossos dias do feminismo de uma forma absoluta e terrível em meio da sociedade? É porque o feminismo tem falado mais alto, porque a igreja tem se calado em relação ao seu papel. O feminismo vai gritar e dizer o problema é o homem. A Bíblia vai dizer o problema é o pecado. O feminismo vai dizer a mulher não precisa do homem. A palavra de Deus vai dizer homens e mulheres precisam um dos outros. O feminismo vai gritar casamento tem de ser banalizado. A palavra de Deus vai dizer o casamento é sagrado. O feminismo vai desvalorizar a maternidade. A palavra de Deus exalta a maternidade. O feminismo vai colocar a mulher como centro. A palavra de Deus vai nos ensinar que o centro de tudo e de todos é Deus. Deus é o centro de todas as coisas e a Ele tem de ser toda a glória, honra, louvor e domínio, e devemos viver para Ele continuamente em nome de Jesus. É necessário resgatar o papel da mulher no casamento. Mas será se existe algum texto que fala diretamente e profundamente sobre esse aspecto? A resposta é com certeza sim. Existe um texto da palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 31, que exalta o papel da mulher na família e no casamento. E eu quero destacar pelo menos 10 coisas que esse texto nos ajuda a entender a respeito do papel ideal da mulher no casamento. E você podia fazer um teste aí na sua casa, se você pelo menos passa até em 6 de nota. É claro que se você tiver 5, você está dificultando a sua casa. E menos, pior ainda. Então, a mulher virtuosa, ela é uma mulher que teme a Deus. Ama a Deus sobre todas as coisas. A mulher virtuosa, esse é o primeiro, é alguém que teme ao Senhor. A mulher virtuosa é alguém sábia, que não se mete em conversa, em picuinha, em fofoca. É alguém que tem uma palavra com sabedoria. É alguém que sabe amar. Alguém que abre a mão ao necessitado, ajuda as pessoas. É alguém que cuida da sua família. Ela não tem medo do dia do futuro. Sabe por quê? Porque ela é uma pessoa que se prepara para os infortúnios da vida. Ela administra bem as suas finanças. Ela trabalha com dedicação e prazer. Ela cuida de si, do seu interior e do seu exterior. É alguém que se arruma, é alguém que se encanta. E isso é algo maravilhoso, porque tem mulheres que, quando passa anos e anos, ela deixa de se embelezar. A mulher virtuosa de Provérbios 31 é uma esposa ideal. Ela trata o seu marido com respeito e admiração. O seu marido é honrado entre todos. Ela sabe qual é a verdadeira beleza, apesar de cuidar do exterior, mas ela compreende que a verdadeira beleza está em quem você é, não no que você tem.
E infelizmente nós jogamos fora esse modelo de mulher excelente para o casamento e bíblico. E ficamos com o modelo da cultura e um modelo totalmente contraditório aos princípios de Deus e à verdade de Deus. Porque algumas vezes nós seguramos o modelo de mulher que a Disney colocou. E o modelo de mulher que a Disney colocou foi um modelo de princesa. Indefesas, frágeis, vaidosas e sempre esperando um príncipe encantado. Então as mulheres algumas vezes ficam com esse sentimento e têm uma ideia do casamento e do marido totalmente diferente, corrompido pelo princípio que ela adotou na sua vida, em vez de ficar com os princípios de Deus. Ou o modelo mais contemporâneo, que o feminismo exalta a bandeira, mulheres com poder, tipo Mulher Maravilha, que não precisa de homem, ela é poderosa, ela tem força. Ou a Capitã Marvel, que dos heróis da Marvel é a mais forte. Isso é uma exaltação da bandeira da mulher, dizendo a mulher, ela pode e deve ser mais forte que o homem. Olha, talvez você não tenha vivido o papel bíblico no casamento e o seu casamento não tenha sido bom porque você não tem atentado para os princípios de Deus. Mas você precisa hoje, em nome de Jesus, se voltar para Deus. E eu gostaria de te deixar pelo menos 3 conselhos dos quais você tem de compreender que você deve ser submissa ao seu esposo. É algo que a palavra de Deus fala e que muitas vezes é recriminado na nossa sociedade. O primeiro conselho, você tem de ter uma submissão na sua mente. Talvez você olhe o seu marido e diz, olha, ele só faz escolha tola. Se fosse eu faria melhor que ele. Ou talvez você pense assim, eu queria que meu marido fosse como fulano. Você pode completar o nome. Isso está dizendo que você não tem uma submissão mental ao seu marido. Para você, seu marido é alguém burro. Porque na sua ótica tem homens muito melhor do que o seu marido. E eu não estou dizendo que o seu marido é um homem perfeito, porque não existe ninguém perfeito. Todos nós precisamos da graça de Deus, da bondade de Deus, da ação de Deus sobre as nossas vidas. Mas quando você não tem a submissão mental, você se acha melhor. O espírito de competição está sendo exaltado na sua vida e você começa a admirar um outro homem em vez do seu. Quando você pensa assim, eu vou consertar todas as coisas que ele faz de errado e eu vou orar, aí espiritualiza, para que as crianças não sejam assim como ele. Sabe, você está fazendo mais uma vez uma competição, dizendo que o seu marido não faz certo, mas também mais uma vez você está fazendo uma comparação, você está se achando melhor. Isso é egolatria. Você está achando que você talvez é mais santa, talvez é mais sábia que ele. Não se esqueça, Deus ressalta a igualdade, a volta aos princípios, a volta à verdade. Talvez você é alguém que diz assim, olha, meu marido é tão bom quando ele não chega em casa, é tão maravilhoso, é tudo mais fácil. E quando ele chega, você diz, eu não gosto que ele chegue, eu não gosto de compartilhar com ele, porque ele não vai entender nada, ele não compreende os meus sentimentos. Isso é uma questão insana. Você precisa, em nome de Jesus, ter a mente submissa ao seu marido. Mas como ter uma mente submissa à mente do marido? É necessário você compreender que o caminho de uma mente submissa e respeitosa de uma mulher tem de passar pelo reconhecimento do pecado.
Você tem de reconhecer os seus erros, os seus pecados, você tem de se arrepender, você tem de mudar de atitude, e você tem de olhar em nome de Jesus e para a glória do Senhor, olhar as virtudes das quais o seu marido tem exaltado e tem demonstrado as características boas que talvez você nunca mais começou a enxergar, e olhar a bondade de Deus na vida dele, o favor de Deus na sua vida através dele, e aprender a ser grata a Deus pela vida do seu marido. Deus te presenteou ele, Deus te deu ele, justamente para que vocês pudessem andar em cooperação. Há um livro que diz: juntos somos melhores, e é verdade quando há esse entendimento. Mas é necessário que a sua mente, mulher, seja submissa à mente ao seu marido. Um outro conselho é que haja submissão nos seus lábios. Você responde talvez ao seu marido sempre com palavras duras, ou com silêncio. Nunca, ou talvez nunca mais você foi respeitosa e carinhosa. Lembre-se, a mulher sábia edifica a casa. Talvez os seus lábios não tenham sido submissos ao seu marido. O homem gosta de respeito, o homem gosta de carinho. Como é que você tem falado do seu marido no público? Será se você tem diminuído o seu marido? Ou será se você tem exaltado o seu marido? O seu coração está submisso ao seu marido? Porque a palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração. E talvez o seu coração é um coração rebelde. Não há nada de bom que você fala sobre ele. E quando as pessoas te ouvem falar sobre o seu marido, elas percebem que o seu coração está agradecido a Deus pelo marido que Deus te deu. Ou qual é a impressão que você passa que seu marido é incapaz de liderar a sua própria casa? É alguém que não liga para os seus. O terceiro conselho: você precisa ter uma submissão de mãos. Você precisa tocar no seu marido, na sua cabeça, no seu ombro. Você precisa ter uma submissão de mãos, orando com o seu marido e pôr o seu marido com imposições de mãos. Talvez está tão difícil, você vê tantas lutas, você precisa tocar nele e orar por ele. Você precisa aprender com toques, fazer carinhos, cafuné, aconchego para o seu marido. Um poeta brasileiro diz: um carinho às vezes faz bem, e faz bem demais. Talvez você nunca mais teve toques físicos. Você precisa, com suas mãos, surpreender o seu marido com algo que você faça, que venha trazer alegria e alívio ao seu coração. Irmãos e irmãs em especial, eu não sei se você tem exercido o seu papel, o qual Deus te chamou para exercer no seu casamento. Mas você precisa, a partir de hoje, mudar de atitude, mudar de vida, tomar uma nova postura e uma posição que Deus deseja que você seja, em nome de Jesus e para a glória do Senhor, igual à mulher de Provérbios 31. Que você tenha essas virtudes, porque assim o seu valor excede a de muitas joias. Que Deus possa te abençoar e te conduzir a viver uma vida centrada nos projetos de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus possa colocar arrependimento e mudança na sua vida e no seu coração. Se volte para Ele em amor, em adoração e em devoção, porque Ele te ama e Ele quer mudar a sua história e transformar a sua vida, em nome de Jesus. E eu quero pedir aos homens que a semana que vem assista a mensagem, porque vai ser o papel do marido no casamento. E você também precisa, assim como eu, mudar algumas atitudes. E todos nós precisamos entender que as mulheres que Deus nos deu,
é uma dádiva de Deus. E o marido que Deus te deu é uma dádiva de Deus. Mas o que fazer se seu marido não for assim, ou se sua mulher não for assim? Pedir a Deus que mude a sua casa, transforme a sua vida e transforme a vida do seu marido em nome de Jesus. E as mulheres que ainda não são casadas, procure alguém que sirva e ama a Deus em primeiro lugar. E acima de tudo, alguém que, se você diz, eu seguiria essa pessoa para onde quer que ela fosse. Isso é confiança, isso é respeito, isso é honra. E homens gostam de que a mulher sinta confiança, o honre e o respeito. Faz isso na sua casa, em nome de Jesus. E para a glória do Senhor, pedindo perdão e perdoando o seu marido. Viva uma vida feliz, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, abençoa o lar da tua serva, do teu servo. Senhor, venha guardar esse casamento. Que esse casamento venha viver para a glória de Deus e segundo os princípios de Deus. Senhor, não permita que nem a nossa vida, nem a vida dos nossos filhos sejam influenciadas, ó Deus, pela sociedade, pelos padrões mundanos, mas que possamos viver a tua verdade e voltar à tua santa palavra para a glória e louvor do teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a viver segundo a tua vontade, a viver segundo os teus parâmetros, a viver para a tua glória. Em nome de Jesus, abençoa esse lar com toda sorte de bênçãos espirituais e que a tua boa mão, direção e cuidado possa ser sobre todos, hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, seja sobre você e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.